Graça e paz a todo o povo de Deus. Queridos, eu me chamo pastor Vicente Fernando Anastácio. Em 2014, eu passei por uma situação meio que traz vergonha para o meio do evangelho, a situação que me colocara. As autoridades, elas têm o direito de julgar e aqueles que erraram pagar pela pena que erraram, certo, correto. Mas hoje é dia 17/12/2022. Hoje nós estamos comemorando o 5º aniversário da igreja Grandiosa Luz de Deus. E Deus me fez lembrar do que eu passei, da condenação, que eu fui julgado e condenado por um ato que eu não tive participação. E Deus me fez entrar e ver aqueles comentários que eu nunca parei para ver todos os comentários. Que me julgaram, falaram que estava no direito sem conhecer o outro lado da verdade. Eu estou aqui, irmãos, porque eu senti de Deus, de falar, e transmitir este vídeo para você que está me ouvindo aonde você estiver. Jamais julgue alguém sem saber o que realmente aconteceu para que você não venha a ser julgado lá na frente. Aquele jovem que estava naquele posto aquele dia, eu não sei nem o nome dele, nem o nome daquele jovem eu sei. E Deus é testemunho disso que eu estou falando. Eu não preciso mentir aqui, irmãos. Queridos, eu já levei uma vida outrora no mundo escravizado, no mundo das drogas, do alcoolismo, da prostituição. Quem está falando para vocês aqui hoje, pela graça de Deus, é um homem que foi restaurado, que foi liberto e curado pelo sangue de Jesus. Eu fui um homem que dormia em papelão, fiquei fedendo pela rua, usando crack, bebendo cachaça, aqueles gorotinhos de pinga, um atrás do outro, irmão. Vivia no crack, na cocaína, na maconha, tiner, cola, tudo que não presta, irmãos. Eu já usei e não me orgulho do meu passado de maneira alguma. Mas este ato, quando aconteceu, na época que aconteceu, irmãos, eu fazia cultos em casa e não era a igreja, era células na verdade. E, irmão, só Deus sabe o que eu passei dentro da minha casa. Só Deus sabe o que eu passei, o que eu enfrentei naquela época. Eu buscava andarinos de rua, mendigos, irmãos, e eu sempre ali fazia um banquete para eles comer, a qual a Bíblia nos ensina, o evangelho é esse, dá de comer o que tem fome. Então eu sentia no coração de fazer isso, de buscar os irmãos. Mas uma luta que eu enfrentei, irmãos, por algo que me aconteceu, e eu não resisti, acabei recaindo, tendo a recaída. Mas eu não era pastor, irmãos. E na verdade isso aconteceu, este ato, eu estava num posto sim, bebendo. Estava, irmãos, já aprofundado nos vícios das drogas, da prostituição, já estava escravizado pelo diabo. Mas consciente, irmãos, eu estava neste posto e este jovem, irmãos, a qual, irmãos, aí aparece na filmagem lá pegando as cervejas. E eu falo para ele devolver aquilo lá, irmãos. E no meu apavor e desespero, que eu estava drogado, irmãos. Irmão, Deus sabe o que eu estou falando. Você pode pensar o que você quiser. Eu não conheço o nome daquele jovem. Ele colocou a cerveja no carro. Eu não coloquei, irmãos. E eu peguei meu carro e fui sair. Ele entrou dentro do meu carro, irmãos. E nesta fuga a polícia me pegou. E acabou me prendendo, me levando. E acabei sendo solto. Mas aí depois de um tempo, irmãos, depois já de anos, aí a justiça me condenou e me julgou, veio o mandato para mim dentro da minha casa. Queridos, e eu fui condenado, eu fui preso por algo que eu não cometi. Eu não roubei, irmãos, eu não paguei e fui preso por algo que eu cometi. Uma coisa é você ser preso por algo que você faz, uma coisa é você ser preso por algo injustamente, sem ter motivo e sem ter razão. Queridos, eu sei o que é roubar, eu já roubei para manter o vício do crack, eu sei o que é isso. Mas, queridos, eu fui ajudar um jovem. Aí as brigas, os questionamentos que tem, irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos que me defenderam aí. Mas você sabe que depois de muitos anos eu senti no coração de transmitir este vídeo.
Por quê, irmãos? Porque muitos irmãos julgaram Jesus, julgaram Paulo, julgaram tantos irmãos que passaram pelo cárcere. E se fosse nos dias de hoje, essas mesmas pessoas que julgaram, iam julgar Jesus da mesma forma. Porque soltaram Barrabás e crucificaram Jesus. Hoje o evangelho que nós vivemos, o cristianismo que nós vivemos, hoje as pessoas estão mais preocupadas, irmãos, com status, com aparecer, do que fazer a obra e deixar Deus aparecer. Eu fui um homem que eu nunca gostei de ser visto por ninguém, irmãos. O que eu faço em oculto é para Deus, eu não preciso de galardão de homens, eu preciso do galardão é do céu. Por isso que Paulo diz em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1, se não me foge a memória, que é Deus em quem nos justifica. Em Isaías 61:7, a Bíblia diz que em lugar da sua vossa dupla vergonha, Deus vos dará dupla honra. E hoje estamos comemorando o 5º aniversário da igreja. E Deus me fez recordar disso, da minha humilhação, da minha afronta, né? E eu, por algum motivo, sim, eu pensei em desistir, em parar, irmãos. Mas eu não parei. Por isso eu estou aqui para motivar você, porque Deus conhece teu coração. Mesmo que as pessoas te julguem, te apontem, sem saber quem você é, você precisa continuar e crendo no valor que você tem para Deus. As pessoas julgam muitos injustamente, julgam por às vezes estar em volta, em roda de pessoas de má influência. Eu não ligo, irmão, porque pastores falaram de mim, porque missionários, evangelistas, até profetas. Eu não ligo pelo que falaram. Vocês estão certos em defender o evangelho. Eu só ligo, irmão, quando falam algo sem saber da verdade dos dois lados da palavra, e Deus nos dá o direito de nos defender. Por isso eu estou falando para vocês que o erro que vocês cometeram, não cometam mais. Não julgue para que não seja julgado. Você que talvez julgou, peça perdão a Deus. Eu estou falando aqui de coração porque eu te amo em Cristo Jesus. E eu faço a obra, eu não brinco com o evangelho, irmãos. Da onde Deus me tirou, se eu colocasse um copo de cerveja na minha boca, irmão, Satanás já tinha me escravizado e me jogado na mesma vida que eu estava. Eu estou de pé, irmão, somente pela graça. Porque todo esse período, esse tempo que eu estou no evangelho, ganhando almas para Jesus, pregando o evangelho, né, anunciando sobre a salvação de Cristo, irmãos, já passou na minha mente muitas vezes em desistir em parar. Mas eu não paro, porque foi Deus que me chamou. E foi Deus que te chamou, por isso você não deve parar, você não deve ligar para as afrontas. Em Hebreus 12:2, se não me foge a memória, Jesus rejeitava toda a afronta. E sabe por que eu estou de pé? Porque eu rejeitei toda a afronta. E eu estou aqui falando para você, siga o alvo, prossiga e continue avançando, crescendo na graça e no conhecimento para que o nome de Jesus seja glorificado. E eu perdoo todos vocês que